tem aqui quase 50 pessoas, né? 42 pessoas. Que bom. E quando foi proposto esse tema, convivência familiar, eu fiquei pensando muito na minha prática enquanto psicóloga. O que eu consigo perceber nas queixas que chegam ao consultório, nas queixas que chegam em relação à igreja, o que o nosso povo está sofrendo dentro do ambiente familiar. A minha prática enquanto psicóloga ela é baseada em uma abordagem que acredita muito que a fala tem um poder de trazer para o outro a cura. E eu não estou invalidando qualquer outra técnica ou mesmo qualquer qualquer outra intervenção, incluindo a intervenção divina, porque às vezes quando a gente traz isso, traz a sensação de que ela não acredita que Deus pode curar. Mas é a ideia de que quando eu falo, eu consigo, primeiro para mim, compreender a situação de uma outra ótica, sob uma outra ótica, e eu consigo colaborar com o outro também. Eu vou pedir permissão aqui, pastor, para compartilhar a minha tela. Eu preparei uns slides. E aí só sinaliza se vai abrir. Abriu sim. Abriu, pastor. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Pronto. Apareceu aí para vocês? Tá ótimo. Ok. Amigos, quando a gente escuta uma expressão como essa, alguém chega próximo a você e diz assim: Ei, senta aqui, nós precisamos conversar. Geralmente o clima fica tenso, porque traz a sensação de confronto. Mais do que confronto, traz a sensação de conflito, porque nem sempre, quando eu sou confrontada, eu preciso me sentir coagida. Nem sempre, quando o outro traz para mim uma realidade que eu não estou percebendo, ele está me ofendendo, me provocando. E aí, nessa manhã, nesse tempo que foi dado, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre a necessidade que nós temos dentro do ambiente familiar de conversarmos. A dificuldade que parece que acontece simultaneamente, uma vez que a gente precisa conversar, a gente tem dificuldade de conversar, nós temos dificuldade de nos comunicarmos e dentro do ambiente familiar, principalmente. E é tão interessante isso, porque eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, eu tenho tanta dificuldade de falar com estranhos, e a gente cresce, inclusive, sendo orientado pelos nossos pais, olha, não fale com estranho. Criança não aborda o estranho. Se o outro te perguntar, responda apenas de forma objetiva aquilo que ele solicita. Por que nós temos dificuldades dentro de casa, com pessoas que nós conhecemos? E embora os slides eles vão ter uma tendência a falar sobre casal, porque nós entendemos que o casal um poder de repercutir durante toda a formação familiar. Se o casal ele não consegue se comunicar, ele não consegue estabelecer uma comunicação com os filhos não conseguem estabelecer uma comunicação com o casal, porque não encontram uma referência de comunicação que produza essa possibilidade. Isso é muito interessante. É muito interessante. Eu sei que eu estou aqui com vários pais, né? Vários maridos, esposas, inclusive pastor Edmir, pastor Paulo. A dona de toda a minha beleza está aqui assistindo e para mim é um desafio. Vocês vão ver aí pelo sobrenome. O meu o meu nome é Taína Vasconcelos, o dela é Thelma Vasconcelos. Ela está por aí. E é um prazer, né, ter vocês aqui. Mas vamos lá. Amigos, nós somos seres que necessitamos da comunicação.
Diferente de qualquer outra espécie criada por Deus, nós precisamos da fala. A gente, quando percebe o desenvolvimento da criança, nós costumamos dizer, pelos estudos teóricos, que a criança ela é inserida no mundo adulto quando ela começa a falar. Antes da fala, a criança é puro corpo. Como assim, Taina? Ela utiliza o corpo para comunicação. Então, é possível que você veja crianças que, até o início da fala, a gente vê ali o primeiro ano de vida, a criança já começa, quando ela fecha esse ciclo de 12 meses de vida, ela já começa a falar algumas coisas, palavras soltas, e aí ela vai organizando as frases até chegar a uma idade, que é por volta dos 3 anos e meio, em que ela já consegue entender e se comunicar de uma forma mais fluida. A gente diz que ela está inserida no mundo adulto. E quando ela sai desse lugar de só corpo, porque aí ela não precisa mais utilizar o corpo tão somente para falar com as pessoas, ela não precisa mais adoecer, porque a gente tem inúmeras crianças que, quando elas estão em conflito, em angústia, elas apresentam sintomas que o pastor até trouxe no início, né? Sintomas psicossomáticos. O corpo adoece para falar. É a fala por meio do corpo, quando não se tem condições de utilizar palavras. Então, o corpo vira um grande livro e a criança utiliza esse palco para poder se comunicar com o adulto. Quando ela começa a falar, ela não precisa mais disso. Ela tem condições de dizer assim: eu estou me sentindo assim, a minha garganta dói, o meu braço dói, a minha cabeça dói. A criança consegue dizer isso. É diferente do bebê que chora, 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 e o adulto é que atribui sentido àquele choro. Ah, ela está chorando porque ela está com fome, ela está chorando porque ela está com dor, está com cólica. Então, é o adulto que atribui esse sentido. Quando ela começa a falar, ela mesma atribui. E é importante que a gente estimule a criança a falar desde muito cedo o que ela está sentindo. Mas mais do que isso, é preciso que eu demonstre para a criança a minha capacidade de acolher e compreender a fala dela. Porque a criança, ela sente, e a gente percebe que a criança, ela tem habilidades que nós não conseguimos explicar, de compreender o cenário para além daquilo que foi dito. Então, se a criança não se sente confortável, ela pouco vai verbalizar. Se ela não percebe que as pessoas estão ali, né, propícias ao diálogo, estão disponíveis à escuta, ela pouco vai verbalizar. Então, eu já começo dizendo a vocês que a fala é uma necessidade nossa. Para ser inserida no mundo, nós precisamos falar. E esses dias, eu até conversando com uma pessoa, trazendo a importância da fala, lembrei, né, que foi pela fala que tudo existiu. E Deus disse. Então, foi pela fala que tudo existiu. A fala é extremamente importante. Mas, para além da fala, quando eu falo quando eu trago esse conceito de fala, mais do que um número de palavras, há uma necessidade de comunicação. Está aí na tela de vocês o conceito que diz que comunicação é mais que transmitir informações, é saber se elas foram compreendidas por quem recebe. E é um desafio, por exemplo, para mim que estou aqui com vocês, e eu não sei se o pastor Edmir está percebendo, mas tem alguém com o microfone aberto aí? Tem, eu E estou acaba... tentando fechar dessa pessoa e não Pronto, deu consigo. Eu certo. peço a todos que estão com o microfone abertos, por gentileza, fechem, tá? Porque está havendo uma interferência. Obrigado. Tá tendo um ruído na nossa comunicação, né, pastor? Pois é. E é interessante esse conceito aqui, porque mais do que, como eu estava falando, né, é um desafio, por exemplo, para mim que estou aqui, falar sobre um tema que faz muito sentido na minha mente, mas nem todos que estão assistindo vão acompanhar o mesmo raciocínio. Então, eu preciso encontrar um meio para que
a comunicação aconteça e não seja apenas uma enxurrada de informações aqui e no final você olha e diga assim, bom, durante esses minutos que eu tive aqui, eu aprendi o quê? Nada, não entendi o que ela quis dizer. Então não houve comunicação. Eu só trouxe, eu enquanto emissora, trouxe uma gama de informações para vocês, vocês enquanto receptores não compreenderam, e aí a gente fingiu que houve aqui uma comunicação. O único e maior dos problemas na comunicação ou em comunicação é a ilusão de que ela ocorreu. E aí eu queria chamar a atenção para você. Nós temos, para além da habilidade da fala, nós temos linguagens específicas. Eu não tinha muito conhecimento quanto a essas linguagens, mas no meu casamento, diga-se de passagem, há 11 anos atrás, o sermão foi sobre isso. Viu, pastor Edmir? Um certo pastor que celebrou meu casamento Quem foi que falou... fez seu casamento? um pastor, ele foi selecionado. O pastor Edmir celebrou o meu casamento com meu esposo e trouxe o conceito da linguagem do amor, né? Baseado na obra de Goethe. E, embora eu já tivesse algum conhecimento sobre linguagem, entender que existem formas diferentes de aprender o amor, de receber e de dar por meio da linguagem, fez muito sentido. E às vezes, enquanto família, e aí partindo para a célula primária da família, que é o casal, às vezes tem muita dificuldade de entender que a comunicação não aconteceu. Por exemplo, o casal ele é um desafio, né? Dois mundos completamente diferentes se unem e decidem criar um mundo em comum. Mas eles carregam bagagens da vivência que já tiveram, da história que tiveram. Então, esse marido chega para esse novo lar trazendo aspectos da mãe, trazendo aspectos do pai, trazendo aspectos dos irmãos, dos avós, de qualquer referência que tenha sido influência na vida dele, ele vai trazer. Então ele vem com costumes, ele vem com cacoetes diferentes, ele vem com habilidades, movimentos diferentes que lembram a história dele. Essa mulher também. E aí eles precisam fazer um acordo meio que velado de respeitarem essas diferenças e encontrarem um caminho do meio. Nem precisa anular essa mulher para que esse homem permaneça tendo esse ambiente familiar, nem precisa anular esse homem para que essa mulher permaneça tendo esse ambiente familiar. Eles precisam encontrar um caminho do meio, porque é o caminho que eles vão trilhar. E aí eles vão passar para as gerações futuras. E é tão interessante como a gente encontra nessa comunicação do casal a ilusão de que houve uma comunicação. É a mulher que chega e diz assim, eu vou falar tudo o que eu tenho para falar na sua cara. E aí ela começa a reclamar da primeira coisa, ele tenta elaborar. E eu não estou falando nem de diferença de gênero, mas a forma como ela já chega trazendo alguns bloqueios, porque o tom da voz já fala se aquela conversa vai ser uma conversa amigável ou se aquela conversa vai ser uma conversa de conflito. E aí, se é uma conversa de conflito, a primeira coisa que o sujeito vai fazer, eu vou me armar, eu vou aqui me proteger. Aí tá lá o sujeito com um escudo e com a lança, esperando o outro falar, para depois atacar, contra-atacar. E aí acabou a possibilidade de uma compreensão. Por isso é ilusório achar que a comunicação acontece nesse meio. Eu trouxe para vocês aqui um esquema. E aí, se você não entender nada da mensagem dessa manhã, mas lembrar desse esquema, eu vou ficar muito satisfeita. Esse aqui é um ciclo, é um esquema básico da comunicação. Começa com o emissor. Quem é ele? É o sujeito que transmite a mensagem. Ele é quem
vai falar, ele que introduz a fala. E o emissor, ele vai precisar encontrar formas de falar. Então, essa codificação aí é um grupo de códigos em que o sujeito vai utilizar e que pode ser o tom de voz para dizer, olha, eu estou triste, eu estou apreensiva, eu estou preocupada. Para dizer, olha, eu estou chateada, eu estou com raiva. Para repreender, ao mesmo tempo para acolher. Ele vai utilizar códigos. E esse código, ele passa pela intencionalidade do emissor. É por isso que você está vendo abaixo da caixinha que tem codificação, ruídos. A intencionalidade do emissor pode causar ruídos nessa comunicação. Ah, eu vou chamar meu esposo porque eu quero ter uma conversa com ele. Senta aqui, precisamos conversar. Se a intenção é descascar aquele homem na sua frente, esposa, pode ser que haja ruídos, porque de novo ele vai vir com o escudo e a lança. Se ou então, em outra situação, você chama seu filho, adolescente, pré-adolescente, adolescente, passa o dia todo dentro do quarto, inserido em uma comunicação virtual, em que ele pode se manter, ele pode se posicionar, mas ao mesmo tempo se manter no anonimato, porque a geração virtual possibilita isso. Eu posso muito bem utilizar meu perfil para falar algo, eu posso fazer um fake e falar a mesma coisa que eu quero, ou ainda mais me sentir à vontade de falar tudo aquilo que eu quero. E aí, nesses ruídos, é que a gente tem a ilusão de que a comunicação aconteceu e ela não aconteceu. E o outro pode entender de uma maneira equivocada. Então, ele encontrou um grupo de códigos, né? É uma forma que ele utiliza para falar. Ele esquematizou. Esquematizei o diálogo. Não sei se você já fez isso, mas eu já ensaiei vários diálogos. Vários. Com meus pais, com meu esposo, com meus filhos. Eu vou falar assim, assim. Mas se ele disser isso, isso e isso, eu já vou responder assim, assim, assim. Criei ali os meus códigos. A maneira como eu vou falar, a maneira como eu vou gesticular. Isso tem a ver com a codificação. Depois que eu faço esse esquema da minha mensagem, ela vai ser transmitida. Só que a mensagem para ser transmitida vai passar pelo canal. E qual é o canal? O código é um esquema que acontece na minha mente. O canal é a forma como o outro vai receber. O que eu vou utilizar? Palavras? Eu vou utilizar uma mensagem de texto? Eu vou utilizar uma música? Eu vou pegar para o meu esposo e vou dizer assim, olha, tem um link que está tendo toda manhã, de 6 às 7 da manhã, uma semana falando sobre saúde mental, e amanhã vai falar sobre convivência familiar. Isso pode ser uma mensagem para ele. E qual é o canal que você está utilizando? Você está utilizando indiretamente um link, você está utilizando indiretamente uma palestra para dizer para ele o que você precisa dizer, mas não está conseguindo. Então, existem canais. O canal é o meio pelo qual a mensagem ela vai ser transmitida. Aí vem a decodificação. O que é que seria a decodificação? Percebam que logo em seguida vem um receptor. É a forma como um receptor recebe aquilo ali. E a partir dos esquemas que ele tem, ele vai atribuir um sentido àquela mensagem. Ah, vou assistir a palestra, convivência familiar. Ela está falando sobre comunicação. Minha esposa pediu, né? Ou então percebeu que a mensagem vai ser sobre comunicação, mandou mensagem para o esposo e ele entrou. E ele começou a prestar atenção de que, será que está tendo ruídos na nossa comunicação? Ou ela recebeu uma mensagem de texto pelo WhatsApp dizendo, olha, eu acho que a gente está precisando conversar sobre algumas coisas. Eu sei que você está tendo dificuldade para lidar com as situações de trabalho, mas isso tem repercutido na nossa família. Ou então, filho, eu queria muito ter um momento com você.
Eu tenho percebido você muito tempo no celular, muito tempo na TV. Tenho sentido saudades de você. Quem recebe essa mensagem vai decodificar a partir daquilo que ele já tem. Aí vem um grupo de códigos que o receptor tem. Essa mensagem chega para o receptor, é decodificada, e aí vem o feedback. O que seria o feedback? É a resposta do receptor. Percebam que em dois momentos há ruídos. É quando passa pela intencionalidade de quem está falando e passa pela forma como o sujeito decodifica de quem está recebendo. Nesses dois momentos há possibilidades da ilusão da comunicação, porque os ruídos, a forma como o outro interpreta o que eu falei e a forma como eu falo, pode causar uma pseudo-comunicação. Por que então, queridos, nós não conseguimos conversar? Lembram dos ruídos? Lembra desse esquema? Por que a gente não consegue conversar? Se parece uma necessidade tão básica como comer. Porque nós temos hoje tantas pessoas que se queixam, ele não me escuta, ela não me escuta. Já teve várias situações em que, ouvindo um casal, na verdade, né, ouvindo eles simultaneamente, era notório, só eles não percebiam. Eles não se ouviam. Por quê? Porque havia um desejo de falar, mas de falar como uma forma de vomitar o que estava sendo sentido naquele momento. E aí o outro também tinha essa mesma necessidade. Mas lembra que para haver a comunicação é preciso ter o emissor, é preciso ter códigos que ele vai escolher para se comunicar, é preciso ter a mensagem, a escolha do canal, por onde ele vai escolher passar essa mensagem, mas é preciso que o receptor esteja atento para que ele possa interpretar a fala. Sempre, para quem fala, há necessidade de quem escute. E eu não estou falando, desculpa, eu não estou falando apenas de uma função, de um sentido, a audição. Eu não estou falando de uma anatomia do seu ouvido. Não estou falando disso. Eu estou falando de disponibilidade, eu estou falando de acolhimento, eu estou falando do desejo, do olhar empático, do desejo de olhar para o outro e dizer assim, olha, se eu estivesse sentindo o que você está sentindo, eu também falaria dessa forma. Olha, se eu estivesse sentindo o que você está sentindo, eu também iria ter a necessidade de trazer isso também. Mas olha, nem sempre é dessa forma. Às vezes você interpreta porque você tem uma bagagem que você traz lá da casa dos seus pais, e eu estou falando para casais, da casa dos seus pais, em que a comunicação acontecia dessa forma, mas comigo não é assim. Olha, você não precisa gritar para ser ouvida, porque eu estou aqui disponível para te ouvir. Olha, você não precisa silenciar para que eu perceba a sua necessidade de fala. Você tem direito, você é livre para falar. E talvez você que está me ouvindo essa manhã, você se identifique com esses extremos. Tem algumas pessoas que perdem o controle e elas começam a gritar pela necessidade de se fazerem ouvidas. Já tem outras que preferem se silenciar para que o outro sinta a falta da fala. Mas nessas duas situações, você coloca sobre o outro a responsabilidade de interpretar somente o seu grupo de palavras sem se fazer entendida. Você responsabiliza o outro para que dê sentido à sua fala para além da decodificação dele. É como se você estivesse gritando e o outro tivesse a responsabilidade de aceitar o seu grito, de ouvir o que você está falando. E quando a gente está perto de alguém que grita muito, não sei se você já teve essa experiência, mas quando você está perto de alguém que grita muito,
vai te dando uma agonia, porque a sua cabeça vai esquentando de tanto que o outro está gritando, 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 gritando. E aí chega um momento em que você entra no modo zen. E é como se você bloqueasse. E aí você só sabe que tem alguém ali no alto-falante, mas não sabe o que o outro está dizendo. Porque, inclusive, fisicamente já não tem capacidade de compreender. Por que não conseguimos conversar? Porque nós temos dificuldade de lidar com a nossa própria fala. E aí, se eu tenho dificuldade de lidar com a minha própria fala, imagina com a fala do outro. Nós estamos em uma geração que é tão fácil a gente comunicar com outra pessoa, né? Não precisa nem fazer uma ligação, mas é só ver no WhatsApp se o outro está online, instantaneamente o outro te responde. Às vezes tem algumas pessoas que demoram alguns dias, eu sou uma delas, mas tem outras que respondem com uma facilidade imensa. E aí, mesmo assim, nós estamos em uma geração muito complexa e com uma comunicação extremamente equivocada, em que há uma necessidade de forma até de forma imposta, colocar o que eu penso. Eu falo o que eu quero. E aí existe uma diferença, embora seja tênue, entre sinceridade e grosseria. Eu posso ser sincera e trazer para você uma verdade, mas não tenho o direito de ofender você com a minha verdade. A minha verdade nunca pode ofender você. Por quê, Taína? Porque não tenho esse direito. Nem você tem o direito de trazer a sua verdade com a intencionalidade de me ofender. Olha só, aqui são algumas dificuldades na comunicação. Olha, o primeiro ponto. E é interessante isso, porque parece ser algo muito bom. Mas principalmente nas relações de trabalho, às vezes eu quero me comunicar, mas eu sou levada, e isso principalmente para pessoas que têm uma estrutura mais passiva, a falar exatamente para o outro o que ele quer ouvir. E aí eu vou só massageando o ego do outro. Esses dias eu ouvi alguém dizendo que, falando sobre amizades, né? Dizendo assim, olha, tenha muito cuidado com aqueles amigos que em tempos de erros e de dificuldades, eles reforçam seu erro como um acerto. Porque isso não é amizade. Reforçar o erro do outro como trazendo uma roupagem de acerto não é amizade. Não é amor. Eu também não preciso pegar o erro do outro, lançar na cara dele e, inclusive, me colocando num lugar de superioridade. Então, filtrar o que eu estou falando, medindo as palavras e trazendo para o outro apenas o que ele quer ouvir, e aí de novo eu volto, né? Qual é o modelo, na verdade, qual é o perfil de pessoas que geralmente utilizam essa ferramenta? Pessoas que têm uma estrutura mais passiva. Fazer isso causa ruídos na comunicação. Você não consegue se expressar e o outro não consegue entender. Porque se eu estou falando o que o outro quer ouvir, ele vai compreender de que não tem problema nenhum, de que você não está sendo atravessada pela situação. Uma outra dificuldade é a percepção seletiva. De novo, o que é isso, Taína? É a capacidade que nós temos agora de ouvir o que nós queremos. A pessoa começa, vou falar de pais e filhos. O pai começa a falar para o filho: olha, você tem apresentado dificuldades na escola, e aí a professora tem falado que você tem estado muito disperso, e eu acredito que você, que tem a ver com o uso exacerbado de telas. Aí a pessoa vai
o filho vai e entende o seguinte: meu pai é ditador e não quer que eu utilize telas. Ele até escutou, porque ele tem talvez a audição preservada. Mas ele selecionou aquilo que ele queria ouvir. Ou aquilo que para ele foi mais impactante. E aí ele não escuta mais nada o resto, porque ele já compreendeu que o sujeito está bloqueando o direito dele de utilizar o smartphone. Um outro problema que nós temos é a sobrecarga de informações. Outro cuidado que, quando a gente está aqui para falar para vocês, é possível que os amigos que já passaram por aqui também tiveram esse cuidado, é de não abarrotar de informações. A sobrecarga faz com que a conversa seja cansativa. Às vezes, até a quantidade de termos técnicos, de palavras muito rebuscadas, faz com que a pessoa vá cochilando assim, ó, vá caindo no sono eterno e não entenda. E a pessoa está ali falando, trazendo informações, dados, trazendo datas, trazendo um conhecimento interessante, importante, mas que não desperta para o outro o desejo de estar ali. Por quê? Porque há uma sobrecarga de informações. E é interessante como isso acontece, e eu queria chamar a atenção para você, mulher que está nos assistindo. Isso é muito comum no público feminino. Nós temos uma capacidade de armazenar informações que precisa ser avaliada ainda, estudada. E a gente percebe que aquilo ali está nos incomodando, e a gente vai juntando, e a gente chama o nosso companheiro para conversar quando a gota d'água já caiu no copo e transbordou. E aí a gente chama e começa a falar do que aconteceu há 6 meses atrás. E enquanto a gente está falando, e a gente vai criando pontes com o que está acontecendo no momento atual, e a pessoa está tentando lembrar que momento foi aquele de 6 meses atrás. É por isso que você precisa ter a liberdade de comunicar, de falar com o outro. E aí tem também a responsabilidade do outro de ouvir. Mas que isso seja gradativo, processual. Você não precisa esperar um momento. E aí eu vou trazer um conceito aqui para vocês que casa muito com isso. Você não precisa esperar aquela conversa decisiva do tudo ou nada. Ou a gente se separa agora, ou a gente se ama para sempre depois dessa conversa. Para trazer o que você está sentindo. Não sobrecarregue a conversa com essa quantidade de informações. Um outro ruído, uma outra dificuldade na comunicação que impossibilita a nossa habilidade de conversar são as nossas emoções. Às vezes a gente está com sangue nos dentes. Não sei se você conhece essa expressão, mas da metrópole de onde eu venho, uma cidade chamada Jaqueira, que conseguiu chegar ao seu apogeu de habitantes agora, com 18 mil habitantes. E se você não conhece, está perdendo. Jaqueira, de onde eu venho essa expressão, né? Fulano tá com sangue nos dentes. Porque tá indo conversar. Vou lá para a gente acertar, colocar os pontos nos is, acertar as nossas diferenças. E as emoções fazem com que, às vezes, eu traga expressões que não é bem o que eu queria dizer. Por exemplo, vocês lembram do título da mensagem? Se não lembram, eu vou dizer agora. Senta aqui, precisamos conversar. Se eu chegar para alguém e dizer assim, fulano, por favor, senta aqui, nós precisamos conversar. Percebe que o tom traz uma interpretação? Por outro lado, se eu digo assim, ei, senta aqui, por favor, nós precisamos conversar. Eu utilizei praticamente o mesmo grupo de palavras, os mesmos códigos, mas a interpretação é outra. No primeiro momento, o sujeito que senta na minha frente, porque sabe que a gente precisa conversar,
Ele vai sentar entendendo que possivelmente tem algo me incomodando, que ele tem responsabilidade nisso, e ele vai pensar, como é que eu posso mudar a situação? O que ela deseja de mim? No segundo, bom, no segundo grupo de palavras, com a entonação diferente, o sujeito vai sentar na minha frente e vai dizer assim, já vem ela reclamando de tudo, e ele vai começar a esquematizar as justificativas. Para cada ponto, ele apresenta um contraponto. Para cada ponto, um contraponto. Para cada ponto, um contraponto. E você sai de lá com a sensação de que não resolveu nada, o outro sai com a sensação de que não resolveu nada, e literalmente vocês não resolveram nada. Porque vocês foram para a guerra esperando alguém sair morto. Aí, como não conseguiu liquidar ninguém, saíram os dois feridos. As emoções, elas acabam sendo um fator importante nessa conversa, nessa comunicação. A linguagem. Fala e linguagem não são a mesma coisa, tá? A gente pode falar por ser apenas uma habilidade da nossa espécie. A linguagem, ela reúne outras questões. E aí, lembra que eu citei o sermão do meu casamento, que o pastor Edi me fez há 11 anos atrás? Pois é. A gente começa a perceber que a forma que o sujeito tem de transmitir a sua mensagem tem a ver também com os receptores que o próprio sujeito tem de afeto. Então, por exemplo, você vai perceber que algumas vezes a sua esposa, ela não utiliza palavras para dizer o quanto ama você. Mas se ela percebe que você gosta de chegar em casa e a sua janta está pronta na mesa, com a sua toalha pendurada no banheiro, para você tomar um bom banho, com o seu pijama dobradinho em cima da cama. Se ela percebe isso, ela entende que a sua linguagem possivelmente é o serviço. E aí ela vai dizer que ama você servindo a você. Por outro lado, se você percebe que a linguagem dela é tempo de qualidade, você precisa organizar na sua agenda um período para que você olhe para ela e diga assim: olha, amor, desse horário até esse horário, que é meu horário de almoço, eu vou passar no seu trabalho e a gente vai almoçar fora hoje. Mas por que? Hoje é só segunda-feira, não é meu aniversário. Pois é, porque hoje é segunda-feira e eu quero ter esse momento com você. A linguagem dela de afeto, de como ela se sente amada, é quando o outro disponibiliza tempo de qualidade para estar com ela. Então ela vai entender que você, mesmo sem falar que a ama, mesmo sem dizer que você quer estar com ela, que a presença dela é importante, ela vai entender através, porque essa é uma linguagem que ela tem de que você a ama, porque quer ficar com ela, quer estar com ela, quer dedicar tempo para estar com ela. As pessoas têm linguagens diferentes. Por isso é necessário que a gente estude as pessoas que estão no nosso ambiente familiar. Porque tem tanta gente que acredita que a consanguinidade é suficiente para conhecer o outro. Lógico que eu conheço, é meu filho. Eu paro e saio das minhas entranhas esse menino. E aí tem mães que não conhecem os filhos. Porque acha que a linguagem dos filhos é presente. E aí cada vez que ela viaja e passa não sei quantos dias fora, quando volta, traz vários presentes para aquela criança. E aí aquela criança vai para o psicólogo e diz assim: doutora, minha mãe não tem tempo comigo. Ela todas as vezes traz brinquedos, mas eu nem gosto de brincar com os brinquedos que ela traz. A linguagem dele é presente? Não, não é presente. Ele nem está entendendo que você o ama tanto. Porque a linguagem dele não é essa. Por isso, eu já disse algumas vezes, né? Se você quer formar uma família, primeiro entenda sobre gente. Entenda sobre, procure conhecer, e o namoro é importante para isso. Procure conhecer o outro. O que ele gosta? Quais são as formas que ele tem de se comunicar? Quais são as linguagens?
Aí ele tem também uma linguagem de... Nós temos, às vezes, uma linguagem para receber e nós temos uma linguagem para falar. Eu recebo afeto por meio do serviço, mas eu falo de afeto, ou eu transmito afeto, às vezes, pelo tempo de qualidade, pela palavra de afirmação. Eu gosto de elogiar o outro. Por isso, entenda qual é a linguagem que seus filhos têm, qual é a linguagem que seu esposo tem, que sua esposa tem, que seus pais têm. Por fim, uma outra dificuldade, e aí eu queria que só que o pastor Edmir, se pudesse mandar uma mensagem para o WhatsApp mesmo, dizendo quanto tempo eu tenho ainda, porque senão a gente vai passando aí do tempo e eu não quero ser prolixa, eu não quero ser cansativa. Você tem 10 minutos, tá aí. Obrigada, pastor. E aí, um outro ruído é a tendência de avaliar. Quero só ver o que ela tem para me dizer agora. Olha só que desequilíbrio. E aí, dentro, eu não sei se o pastor Edson falou sobre isso, mas no ciclo de abuso, tem um período em que o abusador, ele tende a fazer com que a vítima se sinta culpada. E aí a gente vê, inclusive, na relação entre homens e mulheres, e quando esse homem ele é o abusador, porque existem mulheres muito abusivas, mas quando esse homem é o abusador, ele tende a fazer com que essa mulher se sinta louca. Você tá enlouquecendo? Tá doida? Como é que tu acha que eu tô falando? Não tô dizendo isso. E aí ele tende a invalidar a saúde mental da outra pessoa para dizer assim, é você que está entendendo errado. Então, essa tendência de avaliar, de enquadrar, de recriminar, a tendência de pegar o discurso do sujeito e achar, né? Geralmente acontece aí algumas interpretações precipitadas. Eu não escutei tudo que o outro disse, tirei a minha conclusão e a partir disso eu vou somente avaliar o que é que, como ele está falando, o que é que ele está dizendo e o que eu posso responder. Estilos de comunicação entre homens e mulheres são diferentes. E eu trouxe esse conceito entre homens e mulheres porque a família ela é basicamente formada, né? A gente sabe que para ter a reprodução a gente precisa de um homem e de uma mulher, né? Então, se eu me relaciono com meus filhos, eu preciso entender que seja ele menino ou menina, ele vai ter forma diferente de compreender. Pesquisas informam que homens utilizam a comunicação para reforçar as suas opiniões e soluções. Por quê? Porque nós temos uma cultura em que o menino ele é condicionado a ser mais assertivo e objetivo. Já as mulheres, elas têm uma tendência a utilizar a comunicação para criar conexões e intimidade. Por quê? Porque nós temos uma cultura em que as mulheres são condicionadas a serem mais sensíveis, a serem mais vulneráveis. Então, isso vai sendo passado, são conteúdos transgeracionais. Vai passando de geração para geração, em que o menino ele é forte e ele precisa exercer poder. É por isso que, às vezes, é tão difícil um homem entender quando o outro está trazendo que ele está errado. E aí ele procura, por A mais B, justificar toda a ação. A mulher, por sua vez, ela vai para a comunicação, ela vai para a conversa com a necessidade de criar uma conexão com o outro. Meu esposo tem o costume de dizer assim, rapaz, mas tu fala, hein? Embora ele goste de falar também, ele diz, mas tu fala. Quando olha, diz assim, não, pô, deixa fulano de tal, né? Tô subindo aqui no prédio e a gente vai passando pelos apartamentos e tem hora que eu passo, acho que 30 minutos para subir 3 lances de escada. Porque eu vou passando nos apartamentos e conversando e passa horas. E aí, a gente tem a necessidade de criar essa conexão. Criar uma intimidade com o outro. E a fala nos possibilita isso. É por isso que quando lidar com os seus filhos, entenda. Qual é o objetivo dele? Ah, eu estou falando com um menino. E esse menino, ele para criar talvez uma conexão comigo, ele vai precisar ter um espaço em que ele apresente as suas opiniões. Essa menina vai precisar de um espaço
em que ela se sinta íntima, em que ela se sinta conectada. E aí, nessas diferenças, dentro do mundo virtual, em que às vezes eu mando uma mensagem no WhatsApp e ela pode ser interpretada diversas vezes, porque vocês sabem que a escrita ela é uma linguagem morta. Por quê? Porque uma vez que eu escrevo, o outro dá a entonação que ele quer. Esses dias eu revi um vídeo, não sei se vocês já assistiram, mas uma reportagem que o Fantástico fez com um pastor de uma igreja pentecostal, em que ele leu o texto de Oséias e ele viu que havia uma orientação no texto de Oséias em que ele deveria pegar a vizinha e estabelecer que era casada e ele casado também e adulterar. Era uma orientação de Deus. E aí o repórter diz assim: mas pastor, não está escrito adúltera? E aí ele olha e começa. Aí no final ele não tem mais o que dizer. Ele disse: olha, foi bom você me dizer isso, porque eu vou passar para as pessoas, né, que eu conheço que não está escrito adultera, né? Não é o verbo, tá? É um adjetivo. Por quê? Porque a escrita nos possibilita a interpretação. É como se na escrita o emissor ele silenciasse. E aí o receptor é quem vai dizer o que ele está querendo, o que a interpretação ali é toda do receptor. E às vezes a gente quer conversar com o outro que está no nosso sofá pelo WhatsApp. A gente quer conversar com o nosso filho que está no outro quarto pelo WhatsApp, dando a ele a possibilidade total de interpretar, e às vezes não é bem o que eu queria dizer. Nem sempre uma conversa simples precisa se tornar uma conversa crucial, uma conversa decisiva. E o que seria uma conversa crucial? Tem um livro exatamente com esse título, Conversas Cruciais, e que ele fala que existem esses 3 pontos aqui que pode fazer com que uma simples conversa falando sobre o gás que acabou em casa se transforme em um conflito. Por quê? Porque tem 2 pessoas que divergem. Olha, o gás acabou, a sentença é o seguinte: o gás acabou porque você esqueceu de comprar. Aí o outro vai dizer assim: não, porque você também faz parte da casa, você também tem renda, por que você não lembrou? Opiniões divergentes. Automaticamente, existem pessoas que o interesse é dizer assim: você é o culpado. E aí a mulher, dentro dos papéis sociais que ela exerce, ela vai começar a jogar para esse marido agora que, por causa do gás, vem à tona toda a irresponsabilidade que ele tem com o ambiente familiar. E aí já está com as emoções afloradas, já tem aí conflitos, já tem conteúdos, já tem uma sobrecarga de informações. E aquela conversa que poderia ser simplesmente o seguinte: como nós vamos fazer para comprar o gás? Eu compro ou você compra? Tem dinheiro naquela caixinha, pega lá e compra o gás. Pronto, resolveu. Não, se transformou em um conflito conjugal. Por quê? Porque vocês divergem de opinião, porque vocês vão para a conversa com altos interesses e com as emoções afloradas. Quando se trata de falar sobre nós dois, a conversa parece ser sempre crucial. Parece que quando se trata de falar sobre eu e o meu filho, eu e a minha filha, quando se trata de falar sobre eu e o meu esposo, é sempre uma conversa crucial que envolve conflito. E aí o que é que eu já percebi? Alguns casais que passam a não conversar mais. E aí eles vão meio que de forma muito velada, passando por cima daquelas conversas que são necessárias, que precisam ser ditas, e aí fica no não dito, num campo ali de não ditos, em que acha que está tudo bem, mas na verdade é uma ferida que está só se abrindo. E aí, sempre que vai para uma conversa, é uma conversa em que um aponta o erro do outro. Quais são os 3 E's da comunicação? E eu vou finalizar com isso aqui. O primeiro E que a gente pode trazer é o E da empatia. Sempre que você for falar com o outro, lembre-se, será que se eu estivesse no lugar do outro, eu estaria confortável em ouvir isso?
E isso não quer dizer que eu vou falar o que o outro quer ouvir. Mas a forma com que eu vou falar, se é algo que pode ferir o outro, eu preciso encontrar, eu tenho a responsabilidade afetiva de encontrar um meio em que o outro entenda que eu quero acolher, que eu quero colaborar, mas que não é, o meu objetivo não é ofendê-lo. E aí por isso vem a estratégia. Encontrem canais que atendam a demanda do outro também. Não vá simplesmente com a necessidade, eu vou com a necessidade de extravasar o que eu estou sentindo. O outro não tem a obrigação de ouvir isso. Ele não tem a obrigação de ser um depósito dessa energia ou desse conteúdo que você tem. Não tem essa obrigação. Por fim, o E de energia tem a ver com as emoções, tem a ver com a disponibilidade, tem a ver com a necessidade de estar ali com o desejo de acolher e de ser acolhido. Dicas valiosas. Quando se perceber buscando o silêncio ou a agressividade como forma de resposta, avalie seus reais motivos diante daquele diálogo. Ou eu me calo, ou eu vou para destruir o outro. Avalie quais são os seus reais motivos. A nossa vida começa a terminar no dia em que em que nos calamos diante das coisas que importam. Se você, enquanto esposa, já não sente mais a necessidade de conversar com seu esposo, o seu casamento, ele pode estar com a data de validade. Fale quando estiver furioso. Eu acho interessante essa frase. Fale quando estiver furioso e você terá o melhor discurso do qual terá a vida inteira para se lamentar. Mansidão, calmaria. Pergunte-se, o meu comportamento me diz sobre meus motivos? Será que eu estou dizendo para o outro, não, eu vim aqui porque eu quero acolher você, mas se você... Até a forma como eu vou gesticulando, estou dizendo que eu estou ali para armar um barraco, mas que eu quero acolher. Aí fica um ruído. Esclareça o que você realmente deseja. Pergunte-se, o que eu desejo para mim? E para o outro? E para o relacionamento? Diante daquela comunicação, o que eu quero quando estou falando sobre isso? E por fim, responda. Como seria meu comportamento se esse realmente fosse o meu desejo? O meu desejo é salvar o meu casamento. Qual é a forma que eu devo me comunicar? Porque às vezes o meu desejo é destruir o outro. E para que o outro sinta a minha falta, para que o outro me valorize sendo inferior. Eu sou superior a você. E aí a comunicação ela não acontece. Se você percebe que não está sendo possível realizar essa comunicação de forma saudável, a escuta especializada de um terceiro, uma escuta especializada de um terceiro, contribuirá para uma melhor escuta dos interesses conjugais e familiares. Quem pode ser essa escuta? Pode ser o pastor, pode ser o terapeuta, o psicólogo. Procure ajuda. Busque de maneira eficaz essa comunicação. Por vezes vai necessitar de um mediador. O que Deus tem a ver com isso? Cada vez mais que eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo do meu cônjuge. Cada vez mais que eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo do meu filho. Se o ser humano consegue ouvir a Deus, que não pode ouvir, que não pode ver, conseguirá ouvir qualquer pessoa a quem pode sentir. Se você está sensível à palavra de Deus, se você está sensível a ouvir a Deus, se você vai conversar com Deus sem ter altos interesses, sem ser uma conversa de conflito, aberto a ouvi-lo, você conseguirá ouvir qualquer pessoa que você pode sentir, que você pode tocar. Queridos, muito obrigada por estar com vocês esse início de manhã. O meu maior desejo é que a sua família seja uma família que consiga conversar. Porque numa boa conversa, nós conseguimos resolver conflitos que talvez em nenhuma outra situação poderíamos resolver. A conversa pode ser eficaz se ela não se tornar sempre crucial. Que Deus nos abençoe.
Taína, você pode descompartilhar a tela aí, por favor? Fechou? Acho que não, acho que ela está aberta aí. Pronto. Taína, eu, ouvindo você aí, me veio aqui uma lembrança do casamento. Eu fiquei até pensando, rapaz, se voltasse lá de novo, eu ia falar outras coisas. E você trouxe tanta riqueza de comunicação. Anotei aqui algumas coisas, né? Não dá para anotar tudo, são muitas coisas importantes que você falou. Eu até coloquei aí que eu estava quase sem respirar, de tanta informação importante que você estava dando aí. Olha só, eu anotei aqui, você disse que a comunicação só acontece quando eu falo e chega aí onde você está e você compreende. Se ficar no meio do caminho, não houve uma comunicação eficiente, né? Você falou da ilusão da comunicação. Eu achei interessante. Às vezes a gente se ilude que está se comunicando, né? E, na verdade, não está tendo comunicação. Você até chamou de pseudo-comunicação. Muito bom. Ah, você falou também de a gente procurar entender a linguagem do outro, né? Muito importante isso. E aí vem aquelas linguagens do amor que você mencionou, de Gary Chapman. Mas você falou das dificuldades, e uma coisa que me tocou, tá? Eu anotei aqui, porque foram muitas as dificuldades que podem acontecer. Anotei aqui, me tocou, viu? Sim. As emoções. Nossa, eu preciso demais de me controlar nisso aí, gente. Quando eu vou falar, às vezes a emoção toma conta de mim. E às vezes eu peço tanto a Deus, Senhor, coloque conforto nas minhas palavras. Porque a emoção, às vezes, faz com que a gente até diga coisas que a gente nem queria dizer ou diz de forma que magoa, machuca as pessoas, né? Às vezes o que a gente diz está certo, Sim. mas a emoção fez a gente dizer a coisa da forma errada, né? Prejudica. Você disse uma frase aí que eu, como faço aí curso de noivos, eu vou dizer essa frase agora. Eu já peguei para mim, já peguei para mim. Se você quer formar uma família, procure entender de gente. E isso começa no namoro. Está anotado aqui. Tá anotado. Nos cursos de noivo agora eu vou usar. Eu vou colocar entre aspas, eu vou colocar lá. Psicóloga Taína. Me disse isso aí. Você falou aí das diferenças de comunicação entre homem e mulher. Muito bom a gente compreender isso, né? Que às vezes você é homem, tem uma linguagem, e essa linguagem representa aí, quem sabe, a força do homem, né? Do macho. E às vezes a mulher tem mais, na sua linguagem, mais a questão da emoção, da intimidade, da conexão. E quando a gente não entende isso, dá um rolo tremendo, né? Bom, você falou dos três E's, anotei também, viu? Empatia, estratégia e energia. Nossa, fiquei pensando nesse negócio aqui, está aqui na minha mente. Você falou que quando a gente não consegue, é bom a gente pedir ajuda de terceiros. E aí a gente tem os profissionais da área, né? Tem pastores que fazem especialização em família e, por si só, o curso de teologia dá para ele um suporte para isso. Tem os profissionais, psicólogos, terapeutas. É não ficar sofrendo aí caladinho. E de tantas coisas que você falou, você fechou aí com aquilo que a gente acredita, Taina, não é? A questão da espiritualidade, né? Deus nos leva a nos aproximar das pessoas. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, é muito lógico que eu vou ter um bom relacionamento com as pessoas perto de mim. Então, é bom a gente ponderar se a dificuldade de comunicação que eu estou tendo com o meu próximo, com a minha esposa, com os meus filhos, não seja apenas um reflexo de uma dificuldade que eu estou tendo da minha comunicação com meu Deus, com a minha espiritualidade, né? É muito importante a gente levar isso em conta. Querido, eu quero lhe agradecer. Foi muito bom lhe ouvir. Como sempre, né? Muito bom lhe ouvir. Você trouxe uma riqueza de informações para a gente. Que Deus continue lhe abençoando, abençoando sua linda família.
muito obrigado por dispor esse tempo, né? Você é psicóloga, você é esposa, você é mãe, você toma conta dos afazeres de cara, é tanta responsabilidade, e separou esse tempinho aqui. Eu só tenho a lhe agradecer. E quero agora orar, pedindo a Deus que Deus lhe abençoe e continue lhe usando, tá bom? Querido Deus, muito obrigado por esta semana. Obrigado por cada pessoa que já contribuiu aqui. E hoje, de forma especial, quero lhe agradecer pela Taína, por tudo que ela colocou aqui, nos fez e está nos fazendo refletir profundamente, enquanto precisamos melhorar no aspecto da comunicação entre família, e como é importante a gente entender a forma que o outro compreende as coisas. A verdadeira comunicação ela só vai existir a partir do momento em que eu me dispor a entender o meu próximo, seja esposo, esposa, filhos, colegas de trabalho, na igreja, onde quer que a gente esteja, a comunicação é um fator importante demais. Continue abençoando a Taína no seu dia a dia, na sua família, na sua função, na sua profissão, que ela seja uma bênção onde ela estiver. Abençoe aqueles que estão conectados agora, que vão ouvir depois, e tudo que foi colocado aqui sirva para, juntos, crescermos na nossa experiência de relacionamento familiar. Nós te pedimos que seja assim, mas pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Maravilha! Muito bom mesmo. Taína, que Deus te abençoe, tá? Eu cortei o seu áudio aí, não foi? Eu estou tentando. Pronto, pode ativar. Eu estou Pastor, tentando eu que tirar de agradeço. quem está chiando aí, não estou conseguindo. Tranquilo, pastor, eu agradeço muito. Parabenizo a iniciativa. Quando eu vejo uma semana como essa, vindo da igreja, eu louvo ao Senhor por pertencer a uma igreja tão relevante. Uma igreja que não compreende mais a questão emocional como ausência de Deus, mas como uma igreja que, enquanto instituição, mas enquanto um lugar de acolhimento, compreende que nós precisamos falar sobre a saúde mental, porque nós temos exemplos bíblicos de pessoas que sofreram e foram acolhidas pelo Senhor. Então, eu louvo a Deus pela iniciativa, louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus pelas pessoas que estão aqui, né? Nós temos essa quantidade de pessoas uma hora dessa da manhã. Eu louvo a Deus por isso. Agradeço pela oportunidade. E sempre que for necessário, pastor, vou estar disponível para atender, porque acredito que Deus nos capacita para isso. Eu não, por mim mesma, não há mérito algum, mas é o Senhor que utiliza cada palavra, cada expressão, cada conhecimento para salvar pessoas. E eu acredito nisso. A minha profissão é o meu ministério, né? Amém. Então, eu louvo a Deus por isso. Taína, quando essa semana ela foi planejada e vocês todos foram escolhidos, né? Eu entendi que Deus foi quem conduziu a escolha, sabe? Deus conduziu. Por quê? Porque cada um de vocês, nessa construção dessa semana que estamos no Setembro Amarelo, enfatizando que a vida é a melhor escolha, vocês estão colocando, cada um de vocês estão colocando um tijolo nessa construção, sabe? Você com essa visão sua de família, a necessidade de um bom diálogo, uma boa comunicação, os demais colegas que já falaram, cada um tocando numa área, como você falou aí, né? A abordagem pode ser diferente, mas os objetivos são os mesmos, né? Melhorar o indivíduo, melhorar a pessoa. E no campo da igreja, né, da religiosidade, a gente sabe que existiram muitos tabus da religião, da igreja com relação à psicologia. E a gente entende hoje que nós, seres humanos, precisamos de ajuda. Precisamos porque a, a nossa estrutura psíquica, ela nem sempre está equilibrada.
desde que o pecado entrou no mundo, que você encontra o profeta Elias em momentos difíceis, emocionalmente fragilizado, não é? Então, nós somos seres humanos. E, enquanto seres humanos, nós precisamos de cuidado, precisamos de carinho, precisamos dar atenção. E, claro, Deus, ele é sobre tudo e sobre todos. Mas ele nos criou para nos relacionarmos. É importante que compreendamos as facetas do relacionamento. Quando a gente compreende isso, tudo muda na vida da gente, né? Então, muito obrigado por contribuir com essa compreensão, viu? Que Deus lhe abençoe. Queridos, amanhã a gente continua às 6 horas da manhã, tá certo? Eu vou pedir a você que está aqui com a gente que todas as vezes que você entrar, você já desativa o seu áudio para evitar a interrupção. Mas eu quero que você esteja aqui. Mesmo que você tenha dificuldade com isso, não se preocupe, na medida do possível eu vou fechando os áudios aqui. Mas é muito importante a sua participação aqui com a gente, para que você multiplique o conhecimento que você está obtendo aqui. Que Deus abençoe a todos. Amanhã a gente se encontra às 6 horas da manhã com mais um tema muito importante. Até amanhã.